Bom, gente, então a gente vai ver aí a respeito no livro 5, frente B, o capítulo 4, tá bom? Que é a respeito concentração em partes por milhão, tá bom? Pessoal, tenha em mente uma coisa, ó, o que quer dizer essa unidade aí, tá? Ela quer me dizer quantas partes de soluto eu tenho, tá? Em 1 milhão de partes dessa solução, tá bom? Então, é muito comum esses exercícios aqui estarem associados aí com questões ambientais, tá bom? Então, principalmente para quem mira o Enem aí, o Enem gosta muito dessa parte aí de questões ambientais, tá bom? Pessoal, antes da gente entrar no cálculo propriamente dito, vamos fazer algumas observações aqui, ó. Então, a gente vai usar muito a unidade aí, 1 milhão, tá bom? Então, como que seria esse número? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, tá bom? Então seria esse número aqui, tá? Só que aí, gente, a gente vai, para facilitar o nosso cálculo, a gente vai transformar esse valor aqui em uma notação científica. Fica muito mais fácil de trabalhar, tá bom? Então esse número aqui equivale, eu pego o número inteiro, multiplico por 10, e aí eu vejo quantos zeros eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a sexta, tá bom? Então tenha em mente que 1 milhão é a mesma coisa que 1 vezes 10 a sexta, beleza? Bom, outra coisa aí que a gente precisa saber, gente, é multiplicar e dividir notações, tá bom? Então começando pela multiplicação, ó, digamos que eu tenho esse valor, tá? Multiplicado por esse valor. Bom, como que eu faço esse cálculo aqui, gente? Vocês vão ver como é muito mais simples e rápido do que a gente ficar trabalhando com um monte de zero, tá? Por quê? Porque eu pego esses números inteiros aqui, ó, e multiplico eles, tá bom? Então eu faço aqui 1 vezes 1, 1. A base aqui, como os dois têm a base 10, eu repito, tá? Então os dois aí eu vou trabalhar na base 10. E aí o que eu faço agora com esses expoentes? Esses expoentes aqui eu vou somá-los. Então aqui eu tenho 1 mais 1, 1 é o meu valor, tá bom? Outra coisa que a gente usa bastante é a divisão, tá? Desses valores. Então supomos aí que a gente tenha esse valor aqui. E eu vou dividi-lo pelo mesmo valor, tá? Pelo mesmo valor. 1 vezes 10 a menos 1, tá bom? Como que eu faço aí essa conta, gente? Mesmo esquema. A base aqui eu divido, então eu faço 1 dividido por 1, tá bom? Então vai dar 1. Eu mantenho aqui a base. E aí o expoente, o que eu vou fazer, gente? Aqui na soma a gente tinha que somá-los. Aqui a gente vai subtraí-los, tá bom? Mas cuidado aí com o jogo de sinais. Por quê? Porque a conta vai ser o seguinte, eu tenho menos 1, menos 1, tá bom? Então cuidado aí com esse joguinho de sinal. Então, na verdade, isso aqui é menos 1 mais 1, certo? Ou seja, 0. Então aqui vai dar 0, tá bom? Então cuidado com o jogo de sinal na hora de fazer esses cálculos, beleza? Pessoal, a título de exemplo aí, a gente vai fazer o exercício da página 25, tá bom? Então aqui na página 25, no meio aqui, ó, do capítulo, eu tenho aqui esse exercício, tá bom? E a gente vai fazer ele como exemplo, tá bom? Então depois vocês vão copiar esse exercício aí e colocar no caderno de vocês como registro, tá bom? Então é o seguinte, ó, esse exercício aqui me fala o que, gente? Eu tenho aí, a concentração em ppm é muito utilizada para expressar a quantidade de poluentes no ar. Imagine que uma análise revelou que existe 0,0003015% em volume de propanona, C3H6O, em uma amostra de ar. Sabendo que um ser humano pode perceber o cheiro de propanona na concentração mínima de 1,6 ppm, podemos calcular se esse odor será perceptível a humanos da seguinte maneira.
tá? Pessoal, para facilitar isso daqui, o que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de dividir da seguinte forma. Eu gosto de dividir aqui a coluna entre soluto, tá? E o volume da solução, tá bom? A gente tem aí, gente, que a nossa amostra é de 1,6 ppm, tá bom? Ou seja, eu tenho 1,6 parte de soluto, no caso aí a butanona, né? A propanona, perdão, em quanto de solução? Ué, se a unidade aqui é ppm, então essa quantidade tá a cada 1 milhão de partes, ou seja, 1 milhão, 1 vezes 10 a sexta milhão de parte, tá bom? Bom, e aí eu quero saber, gente, quantas partes eu vou ter em 100 partes, ou seja, 1 vezes 10 a segunda. Eu transformei 100 em notação científica, tá bom? Ah, mas por que 100 aqui, gente? É porque eu quero transformar esse valor aqui em porcentagem, tá? Para poder descobrir se está de acordo com aquele 0,00015% que é perceptível pelo cheiro, tá bom? Então, ó, como que eu resolvo agora esse cálculo? Multiplico esse valor por esse valor, tá? Então, eu vou ter aqui x vezes 1 vezes 10 a sexta é igual, aí eu vou fazer 1,6 vezes 1 vezes 10 a segunda. Então, eu vou fazer 1,6 vezes 1. 1,6 vezes 1, que vai dar 1,6, né? E aí eu mantenho a base, vezes 10 a segunda, tá bom? Jogo esse número para lá, ele vai ficar dividindo. Então, fica que x é igual a 1,6 vezes 10 a segunda, dividido por 1 vezes 10 a sexta, tá? Divido 1,6 por 1. 1,6. Mantenho a base, vezes 10. E aí eu subtraio os expoentes. 2 menos 6 menos 4, tá? Cuidado aí com o joguinho de sinal, beleza? Vamos ver se está de acordo com aquele outro valor? O que eu tenho aqui, gente? 1,6 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que eu pegar aqui o 16, né? Esse número inteiro. E aí eu vou contar algumas casas aqui, certo? Como o valor é negativo, eu vou contar para a esquerda esse número. Então, a vírgula está aqui, eu vou contar 4 casas. 1, 2, 3, 4, tá? Então, esse valor aí de 1,6 ppm equivale à mesma coisa que 0,00016%, tá bom? Então, essa daí vai ser a minha concentração, tá? Ou seja, gente, eu posso concluir a partir disso daí que eu não vou conseguir sentir esse odor, tá bom? Pessoal, uma outra unidade aí que pode ser bastante usada é a parte por bilhão, tá bom? A parte por bilhão é a mesma coisa, só que aqui eu digo quantas partes eu tenho aí de soluto se eu tivesse 1 bilhão de partes, tá? 1 bilhão, gente, é 1 vezes 10 a nona, tá bom? Bom, vamos fazer aí como exemplo o exercício da página 26, tá? Então, no começo aqui da página 26 eu tenho um exemplo, tá bom? E é ele que eu vou resolver agora. Então, o exercício fala assim, ó, a água potável deve conter no máximo 15 ppb, tá? De chumbo, embora constantemente sejam encontradas águas com mais de 100 ppb dessa substância. Se a concentração de chumbo encontrada em uma amostra de água potável for de 100 ppb, então, ó, a amostra aí da minha água é de 100 ppb, 100 partes por bilhão, tá bom? O cálculo da quantidade de chumbo que será consumida se alguém beber 1 litro dessa água poderá ser feito da seguinte maneira. Então, vamos direto lá para a regra de 3, tá bom? Pessoal, então vamos lá, de novo aí, ó, soluto. Eu tenho quanto de soluto nessa amostra? Eu tenho 100 partes de soluto, certo?
100 partes de soluto é a mesma coisa, 100 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a segunda, tá? Em quanto de solução? Aqui nesse caso é ppb, então eu tenho em 1 milhão de partes dessa solução. Ou seja, em 1 vezes 10 a nona ml dessa solução, tá bom? Então eu tenho 1 vezes 10 a segunda, 100 gramas para cada 1 bilhão de ml dessa solução, tá certo? Então, quantos gramas eu terei? Se eu tiver aí 1 vezes 10 a terceira ml, ou seja, 1000 ml. Se eu beber 1000 ml, que é 1 litro, não é? Eu vou ter quantas partes, quantos gramas de chumbo eu vou estar ingerindo, tá bom? Então, arrumando, a gente fica que x, eu tenho x vezes 1 vezes 10 a nona, tá? É igual a 1 vezes 10 a quinta, tá? Por que 1 vezes 10 a quinta? 1 vezes 1, 10 mantenho, 2 mais 3, 5. Então, 1 vezes 10 a quinta, certo? Então, eu tenho que x é 1 vezes 10 a quinta, dividido por 1 vezes 10 elevado a nona. Divido 1 dividido por 1, 1. Mantenho a base, vezes 10, e aí eu subtraio 5 menos 9, eu tenho menos 4 gramas, tá? Ou seja, eu tenho aí, ó, 1, e aí eu vou andar o 0 4 casas. Tá aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4. 0,0001 grama de chumbo que eu vou ingerir. Certo? Então é isso, gente. Procurem fazer aí os exercícios da tarefa para casa, tá? Da página 28. E nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, gente.